assunto aí, galera. Cortinas campeão da Copa do Brasil. E só tem um culpado disso, galera. O único culpado disso é o Abel Ferreira. E quem discordar tá errado. E quem discordar tá errado. Depois Cobra, você daquela tem que frase. matar no ninho, Abel. Cobra, você tem que matar no ninho. Olha aí o que você arranjou agora, velho. Ontem, aqui, velho, aqui, sei lá o que tava acontecendo aqui, estavam matando gente, sei lá, velho, a gritaria desgraçada aqui, mano. Meu vizinho aqui gritando, chupa Romário. Eu tenho nada a ver com isso. Aí é foda. Romário, eu não jogo mais! Eu não jogo mais. Tá ligado? Maluco lá do outro bloco, mano. Chupa Romário. Eu sou obrigado a ficar ouvindo isso aí agora. Romário, sabe que ali na rua dos coqueiros, né? A famosa rua dos travecos, lá paralela industrial, tem uma sede da Gaviões lá no final dela, né? Embaixo do viaduto. Mano, eu tava passando com o carro ali exatamente na hora que o juiz deu o apito final. Caralho, filho. Os corintianos saíram de dentro da sede todos de uma vez, quase que eu atropelei uns 5 ali. Deveria. Eu ia falar que foi sem querer, mas quase que foi de propósito. Porque eles saíram de dentro da sede de uma vez e foram pra rua fazer bagunça. E eu passando lá com o carro, mano. Filho da puta, mano. Pra quem não sabe, o Gordão tem um Up TSI que voa mais do que... TSI nervoso. Foguetinho. Ah, corre mais que o Veiga, certeza. Não, mas aí também o meu Uno corria também. Ai. Então a gente vai falar agora sobre o título do Corinthians. Por mais que não seja Palmeiras, acho que é relevante a gente falar sobre isso. Principalmente sim. porque escancaram o quanto o nosso ano foi um fracasso, né? E escancar a incompetência e arrogância de todo mundo do Palmeiras, tá? De jogadores. Exatamente. Então, Vitor, já que você introduziu o assunto, discorra um pouco aí sobre o título da galinhada. Bom, Corinthians, primeiro, parabéns pelo título aí. Calma, não é assim também. E parabéns por ter empatado com o Palmeiras em Copa do Brasil. O Palmeiras tem 4 Copa do Brasil, vocês também têm. Agora também igualaram. Segundo, ganhar do Vasco é fácil, né, pô? O Vasco só falta beijar o pé de vocês, tá? Mas aproveita o título de vocês. Eu tava vendo o histórico, te cortando já rapidinho, Vitor. O histórico de Corinthians e Vasco é uma coisa bizarra, né? O Vasco nunca ganhou um jogo em mata-mata, né? Tipo, ganhar um mata-mata, é ganhar um jogo. E tem uma... Em 96 o time do Vasco era forte, o Corinthians ganhou de 6-0 deles numa semifinal de Copa do Brasil. Eliminou eles em 2009 também, na Copa do Brasil, fora o Mundialista da FIFA. E a Libertadores de 2012, né? Tudo isso o Corinthians batendo na cara do Vasco. Porra, é bizarro. É bizonho, e sabe outra coisa bizarra? É uma informação meio bizarra. Agora falando do Flamengo também. O Vasco não ganha do Flamengo numa disputa de título desde 1986, mano. Que isso? Tipo assim, toda vez que o Vasco foi enfrentar o Flamengo numa disputa de título, ele perdeu, mesmo com o time melhor, com o time do Juninho Pernambucano, os caras perderam pro Flamengo. O Vasco perdeu pro Corinthians. Teve um carioca em 99 que o Vasco ganhou, que o Vasco perdeu pro Flamengo. O ataque do Libertadores, tá? O Vasco era exatamente, o Vasco tinha um ataque com o Edmundo, não sei se estava o Edmundo ainda, mas pô, era um ataque forte, tinha o Luizão, Sapão, o Donizete Pantera e o ataque do Vasco do Flamengo era o Beto Cachaça, tá ligado? Não, e aí teve um carioca que eles tomaram 3 gols do atacante que falava que não sabia finalizar. Fala que porra é essa? Bizarro. Eu falei por mim, Mário, cara, ontem eu tive a experiência de ser vascaíno durante 90 minutos da minha vida. Não recomendo pra ninguém, é uma coisa torturante, horroroso. Imagina torcer a vida inteira pra esse time. Mano, tem um vascaíno na empresa lá, tem um vascaíno que ele opera a máquina lá de 4-volt, né? E ele tava todo felição na sexta-feira, mano. Não, que nós vamos ganhar, que não sei o que, piriri, pororó, nós vamos vingar o Palmeiras. Eu falei, mano, calma. Eu tô falando por você, calma. Tipo isso. Mano, hoje eu fui lá tomar um café, porque assim, a máquina de café, ela fica ali do ladinho da máquina. O bicho tava desolado, mano. Desolado. Ele olhou pra minha cara, ele deu aquele sorrisinho amarelo, tá ligado? Mas, mano, você é louco, velho. A gente conhece uns vascaínos, né, Romário? Você lembra do vascaíno? O Natal?
O Natal e tinha como que era o nome dele? O Piaba? Piaba. Eu tava Pituba na minha cabeça, não sei porquê. O Piaba, mano. Pituba. Porra, Piaba, Não velho. Pituba. O Piaba que tem um up também, só que o dele é branco. Mano, faz muito tempo que eu não vejo o Piaba, mano. Eu vejo ele lá na Missionária às vezes, ele passa por ali, ele mora na Toledana 3 ainda. Com os vascaínos aí que não conhece. Rapidinho. Rapidinho, Vitor. Você já fala. Moleque, eu vi outro dia que tinha um recurso no Google Maps que você consegue ver períodos, né? Os períodos que foram tiradas as fotos ali, foi feito aquele percurso do carrinho, né? Sim, aí, moleque, se você tiver a curiosidade, gordão, sobe lá no cruzado, lá no morro, e aí você muda a imagem de agora pra imagem de 2010, que era quando a gente morava ali ainda, né? Quando eu morava ali ainda, na verdade. Moleque, hoje o bagulho tá maior do que era em 2010. A favela tá maior do que era em 2010. Em 2010 era tudo favela de barraco, né? O morro ali onde o Roberto morava, lá em cima, pá. Hoje é tudo de alvenaria o bagulho. E já tá conectando lá diretão a Toledana 3, mano. Sim. Mó doideira. Não, mano. Inclusive a Missionários tá foda porque da última vez que tiraram, a galera que invadiu de novo é uns mano desconhecido, tá ligado? Antigamente a gente conhecia os vagabundos, agora a gente não conhece os vagabundos. A Missionários tá uma bosta, mano. Trocou. Os caras foram expulsos e vieram outros. Vitor, desculpa aí, os vagabundos das antigas, tudo cresceu com a gente, entendeu? Era o seu, não ia me roubar. Entendeu? Olha, então eles não iam me roubar. Eu lembro daquele meme assim, quando o bairro é perigoso, você conhece os caras, tipo, uma capivara andando no meio dos crocodilos, alguma coisa assim, tá ligado? Mas voltando ao assunto tipo do Vascão aí. Voltando, que a gente tá numa prolixidade do caralho. Né? É porque a gente não quer falar do Palmeiras, né? A gente não quer falar do defunto. Acho que é isso. Do Vasco também. Voltando a falar do Vascão aí, por mim, acabava essa união sinistra, cara. Porque só o Palmeiras representa. O Atlético, historicamente, abre as pernas pro Flamengo e pro Corinthians. O Vasco, idem. O único que dá uma bate de frente com os caras é o Palmeiras, cara. Por mim, acabava. É um problema, porque eu conheço alguns vascaínos que eles odeiam essa parada de união sinistra. Tanto que tem a musiquinha que os caras cantam, né? Diz que Mancha Verde, Força Jovem, Galo Loucura, União Sinistra, o Vasco empina, o Porco empurra. E o Galo observando. Exato. Mas só que, cara, é uma coisa louca, porque eu, particularmente, não gosto do Vasco. Apesar de muitos palmeirenses gostarem do Vasco, é que eu gosto menos do Corinthians, obviamente. Mas eu vi um tempo do Vasco, cara, onde o Vasco, hoje, da forma... Hoje o Vasco, justamente pelo fato de ser um time inofensivo, é o time simpaticão da galera, entendeu? Vascão, time dos memes. Casimiro. É o time do Casimiro, exatamente. Eu tenho 24 anos, como a gente tava comentando aqui. Vocês têm 30. Vocês devem ter visto aquele Vasco do Eurico Miranda, tipo, exatamente, do Juninho Pernambucano. Cara, o que eu vi do Vasco foi aquela Copa do Brasil de 2011 lá com o Diego Souza. E resto, mano, eu só vi rebaixamento do Vasco, só tragédia, tá ligado? Mas o meu problema com o Vasco não é nem a questão de ter time grande, de time bom, é justamente o fato do Eurico, cara. O Eurico é o maior safado da história do futebol brasileiro. E ele fazia tudo na mutreta mesmo, mano. Não tinha conversa. Ele fazia tudo nas marcas das regras, mano. O Eurico, ele conseguiu fazer o Edmundo ser expulso no primeiro jogo da final do Brasileiro de 97 e jogar o segundo jogo. Efeito suspensivo. O palmeirense tinha... na época, o que aconteceu, Mário? 100% dos cartões vermelhos diretos passavam pelo julgamento do STJD. E o Eurico era um cara bem relacionado. Então, o que ele fala pro Edmundo no final do jogo? Ele vê que o jogo encaminha pro 0-0. Ele fala, força um cartão vermelho, porque o Edmundo ele estaria suspenso porque ele tomou um amarelo. Terceiro amarelo. Então, ele já estaria suspenso. E o amarelo era suspensão automática. Ele falou assim, agride alguém para você tomar um cartão vermelho direto, porque eu consigo, porque aí vai para julgamento e eu consigo efeito suspensivo para você julgar depois do segundo jogo da final. Aí ele fez isso, ele dá uma cotovelada, salvo engano, no Clebão, de propósito mesmo, pro juiz ver, e o juiz expulsa ele vai para julgamento no STJD, e o Eurico consegue o efeito suspensivo para ele jogar o segundo jogo da final. É por esse tipo de coisa que eu, particularmente, não gosto do Vasco.
Não tem nada a ver com time bom nem nada. É que a galera de hoje não lembra. E hoje o Flamengo é um time muito mais hostil ao Palmeiras do que ao Vasco, muito mais hostil a todos os outros times. E aí o Vasco caiu naquele campo da simpatia, que eu acho que é terrível. Se eu fosse torcedor de um time simpático, eu ficaria muito puto. Eu quero que todo mundo rasgue o cu na unha de ódio do Palmeiras, entendeu? Entendam, que ninguém odeia o fraco, tá, gente? Todo mundo odeia o mais exatamente. Fodão. E outra coisa, voltando às treta do Eurico, veja o documentário dele, A Mão do Eurico, que tem no Globo, porque é muito bom, explica como esse cara, ele elevou o Vasco e depois destruiu por coisas políticas, etc e tal. Teve um lance, o Eurico, mano, isso eu achava muito foda, que o bicho era esperto. Ele lia todos os regulamentos dos campeonatos para descobrir as brechas. Aí teve um campeonato, cara, o primeiro campeonato brasileiro do Vasco que ele ganhou, acho que foi 74, contra o Cruzeiro. E tinha uma brecha lá, que era assim, se caso no jogo do time tiver uma invasão de campo, o time perde o mando de campo. Aí a final ia ser no Mineirão. O Eurico teve uma invasão de campo lá no jogo lá do Cruzeiro, lá, não tem muito bem a história, coisa do juiz, foi bater no juiz, não sei o quê. O Eurico usou esse artifício e ia inverter a final. A final, em vez de ser no Mineirão, foi no Maracanã. Olha. Então você vê o cara, ele sabia do jurídico, mano. Do juiz de case, né? As coisas de mutreta dele, cara. E o Eurico, ele fez um bem e mal pro Vasco e muito mal pro futebol, mano, tá ligado? Sim, com certeza. Cara, esses dirigentes com personalidades meio gangster, meio bravateiros, eu não gosto, tá ligado? Porque eu acho que é totalmente o anti-futebol, cara. Não é uma coisa profissional, tá ligado? Concordo com você. E aí, ontem a gente passou por essa experiência de torcer pro Vasco. Foi horrível. Uma coisa triste, né? Horroroso. É que o time do Vasco tem 3, 4 caras ali que sabem que a bola é redonda. Sim, sim. Todo respeito ao Vasco, que lutou contra o racismo, tem uma história muito legal. Inclusive, é um clube do povo, assim, porque o Vasco tem uma história muito da hora, dos camisas negras, a camisa é bonita do Vasco e tal. Por todas essas e outras, por mim, o Vasco acabava e virava linha de camisa cult. Então, museu. Virava museu. Matéria de escola. Matéria de escola, aqui, pessoal, isso. Vamos fazer essa prova de Vasco hoje, entendeu? Sim, sim. Aí linha surpresa de Vasco. Fechem os cadernos, assim, aquela consulta, camisa entendeu? com a estampa do SBT, tá ligado? Que é uma outra história da hora também. Pô, a camisa é bonita, tem uma história legal, mas, cara, vocês, mano, todo respeito, cara, vocês abrem as pernas pros dois, pro maior rival do Palmeiras e o rival nacional do Palmeiras, então. E o próprio rival, no caso, né, que é o Flamengo, o próprio rival do Vasco. Exato, que eu acho que é o pior, tá ligado? E é, inclusive, interessante quando você vê a matéria, esse documentário do Eurico, é você entender que o Vasco veio a se tornar o maior rival do Flamengo pós-Eurico, tá? Esse clássico sempre foi o Fluminense. E justamente o que o Eurico fez ali durante a década desde 70, porque o Eurico ele não teve tanto sucesso como presidente do Vasco. O sucesso dele foi como dirigente. Sim, como dirigente. Diretor de futebol, como vice. Como presidente, ele não fez nada de... Ele foi e voltou. Ele foi o responsável por trazer o Roberto Dinamite de volta e impedir que ele vá para o Flamengo. Sim. Exatamente. Então o Eurico tinha... Então no Vasco tem uma coisa chamado euriquismo, que é os caras que clamavam pelo Eurico, assim, ele era muito populista em vários sentidos, então. Ele sabia jogar o jogo, mano. Esse velho sabia. Não, ele sabia. Ele era bom em ser ruim. Entendeu? Não em ser ruim nas habilidades, mas ser ruim em caráter, propriamente dito, sabe? E dando um gancho aí, falando da coisa do cultura carioca, dos clássicos, antes era o Fla-Flu mesmo. Quando o Eurico chegou lá no Vasco, ele falou assim, cara, a gente tem que peitar o Flamengo. Como? Vamos peitar mediaticamente. E, consequentemente, vai bater no Fluminense. O Vasco era isso aqui, mediaticamente, o Flamengo era isso. Aí o Vasco começou a peitar o Flamengo, que é uma coisa muito estranha, uma bravata, o cara do Fluminense começou a ficar puto, tipo, pô, está tomando o meu lugar, entendeu? Como do grande clássico carioca, entendeu? E eu lembro, só que eu tô falando muito, mas desculpa, eu do amigo Jefferson, que ele é torcedor do Fluminense, então ele fala assim, eu perguntei pra ele e ele concordou, falou assim, cara, dá a impressão que Fla-Flu é tipo uma coisa mais de boa, uma rivalidade mais tranquila, tipo, ganhei de você, tal, uma coisa meio de irmão, sabe, que eles nasceram na mesma época.
eram 2 clubes de elite, o Fluminense principalmente, o Flamengo se tornou um clube de elite, virou um clube do povo, tal, por causa da explosão da Rede Globo, é outra história. Aí ele falou, aí, beleza. Aí qualquer um vai jogar com o Vasco, mano, parece uma guerra. Parece que o Vasco não é meu rival, é meu inimigo. É assim mesmo? Ele falou, mano, cara, porque, cara, o Vasco, ele tem o negócio de ser meio intruso, tanto na parte social quanto na parte midiática, por causa do Eurico, por causa dos seus dirigentes. Então, Caraca, velho. É. Mas vou falar pra você. Pelo menos a galera que vem acompanhando as lives aqui, tanto aqui no YouTube quanto no TikTok, algumas lives que a gente fez, pros caras hoje, mano, o maior rival deles é nós. O Flamengo. Sim. Pro Flamengo, não, pra mim, maior... não tem mais Vasco, mano. Hoje é Palmeiras e Flamengo, tá ligado? É o maior rival dos caras. Hoje somos nós. Sim. Pra mim, o maior rival do Palmeiras sempre vai ser o Corinthians e tal. Mas, cara, o Palmeiras tem que começar a olhar com essa rivalidade interestadual, porque, cara, é uma disputa de título, cara. Assim, não, cara, é que aqui em São Paulo, mano, sendo sincero, dos 4 grandes aqui, contando o Santos e tal, porque a gente parece que não liga pro Santos, é que eu gosto de zoar o Santos, mas beleza. Dos 4 grandes aqui, eu parece que eu tô me perdendo dos pensamentos aqui. Os 4 nunca tiveram dragas iguais aos cariocas, cara. Tipo, uma draga igual o Botafogo, igual o Fluminense, igual o Vasco. Elas tiveram coisas parecidas. Igual, não, cara. E uma hora ou outra, aqui em São Paulo volta, porque tem muito dinheiro envolvido. São Paulo é a metrópole do Brasil, os caras botam dinheiro, mano. Então, draga parecida com eles, a gente nunca teve. E o Flamengo lá, mesmo na merda, bate nos outros 3. Aqui tem uma gangorra moral, entendeu? É verdade. Em Rio Grande do Sul também tem uma gangorra, tipo o Grêmio, o Inter, tipo o Grêmio tá bem, o Inter tá mal, o Inter tá bem, o Grêmio tá mal. Mas em São Paulo, cara, sempre dá um equilíbrio nos clássicos aqui, cara. Lá no Rio, o Flamengo, vou voltar aqui, o Flamengo bate nos 3 mesmo na merda. Tá ligado? Foda. Galera, acho que sobre os gambá é isso aí, né? Vamos dar muita palco também, não, porque... Mas digo e repito, só tem um culpado, é o Abel. Sim, o culpado é ele. E o Romário também. Foi culpado aí. Atribuíram culpa a você, não sei porquê, mas você Exato. virou réu. E o Ícaro tá aí pra provar isso. E outra coisa aí, Ícaro, todo respeito. O time ganhou um título. Você tá vendo aqui numa live de palmeirense vir tirar satisfação? Parece que a derrota do gigante repercute mais que a vitória do medíocre, né, meu irmão? Tá mutado, tá gordão. Pô, a frase do corte. É a frase do corte que você essa daí, ó. Eu tava mutado aqui, tô falando faz meia hora e vocês estão me ignorando. Eu percebi que tava mutado agora. Ele tava mordendo o Danone, eu falei, eu acho que ele tá mordendo o Danone. Eu também. Eu tô brincando, tá aí, cara, mano. Não, o que eu falei que vocês não ouviram, quando o Palmeiras ganha, eu ganho todas as lives. Aqui em São Paulo, historicamente, o Palmeiras sempre bateu no Corinthians, o Corinthians sempre bateu no São Paulo, o São Paulo sempre bateu no Palmeiras. Sim. E o Santos papel dos 3. Às vezes sim, exato. Às vezes isso se inverte, mas assim, historicamente o padrão é esse. Lá no Rio não, cara. O Flamengo é bizarramente superior aos rivais. Então é normal o Flamengo ter rivalidade com o Galo, historicamente, e agora recentemente com o Palmeiras. Tem a paternidade com o Galo, os rivais lá não conseguem... Não, justamente. Porque os rivais lá no Rio não conseguem fazer frente, mano. Esquece. Sim. O único que dá uma peitada, entre elas, é o Fluminense, mas olha lá, tá ligado? Mas é coisa rara também. Foi poucas vezes na história que isso aconteceu. Sim. Mas, cara, é bizarramente isso, cara.